Boa noite a todos. Rogando a inspiração e a proteção do nosso Mestre Jesus e agradecendo por mais esta oportunidade, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Os irmãos que se encontram aqui presentes, os que nos assistem pelas redes sociais, os que estão chegando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes à nossa casa, sejam todos muito bem-vindos e esperando a proteção e o amparo do nosso Mestre Jesus, nós iniciamos as nossas atividades de hoje. Hoje nós temos a satisfação de receber o Sandro Luiz Fernandes, já algumas vezes, já que vem na nossa instituição, nos brindar com seus estudos. Para quem não sabe, ele participa do Centro Espírita João Ferreira de Almeida, lá na Vila São Sebastião. E hoje ele vai desenvolver o tema Somos o que Pensamos. Olha o tema, Somos o que Pensamos. É um tema palpitante, né? Desde já, que ele seja amparado, que ele seja assistido pelos seus benfeitores amigos, pelos protetores da nossa casa, para que ele se saia bem na sua explanação de hoje e que se faça entender por todos. E do nosso lado, que essa preleção que ele vai fazer hoje venha de encontro às nossas necessidades. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao nosso Mestre Jesus o seu amparo, a sua proteção e a inspiração dos benfeitores amigos para as nossas atividades de hoje. Que eles nos inspirem, nos guiem, nos guardem, inspirando igualmente o nosso companheiro Sandro, para que ele se saia bem na palestra que ele se propôs a fazer hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, sejam feitas vossas vontades, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, na mesma medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda trazemos enraizado em nossos corações. Que assim seja. Com você, Santo. Boa noite a todos. É um prazer inenarrável retornar a esta casa. Já estivemos aqui algumas vezes falando sobre a doutrina espírita, estudando os ensinamentos trazidos pelos espíritos que trabalharam na codificação da doutrina espírita, mas acima de tudo, falarmos das lições do Cristo. Porque sabemos que a doutrina espírita traz mais próximos de nós os ensinamentos que o Cristo deixou. O tema que nos foi proposto hoje, somos o que pensamos. Confesso que quando eu recebi o tema, eu pensei, não vai ser fácil. Muito embora todos nós saibamos da importância do pensamento nas nossas vidas. Mas desenvolver um tema dessa natureza seria talvez necessário que nós fôssemos psicólogo, psiquiatra, psicanalista, para entendermos a amplitude do pensamento em nossas vidas, em nossa vida. Porém, é possível nós entendermos, e todos nós sabemos, que a ciência moderna já tem trazido isso para nós de uma forma até mais simples, de que realmente o pensamento nos dirige. E esse pensamento, esse conhecimento, ele não é de agora. Não foram os psicólogos de agora, ou os médicos atuais que trouxeram para nós. Essa já é uma informação milenar. Buda já dizia, tudo o que somos surge com os nossos pensamentos.
Mas nós podemos também dizer que Jesus afirmou: a boca fala o que está cheio o coração. Encontramos essa expressão em Mateus, no capítulo 12, versículo 34. De maneira que o que nós estamos falando agora, através da doutrina espírita, é apenas a ampliação deste entendimento de que o nosso pensamento está diretamente ligado com o que realmente nós somos, com a nossa existência. Mas a questão que nós devemos aqui hoje fazer seria: quem nós estamos nos tornando através dos pensamentos que cultivamos? Quem somos nós? Se o pensamento dirige os nossos atos, se nós efetivamente somos o que pensamos, quem nós somos? Seria mais fácil, então, nós buscarmos dentro da nossa própria existência, do nosso próprio pensamento, a explicação para o que nós fazemos aqui neste planeta. Mas vamos lá. O pensamento é, na verdade, um atributo do próprio Espírito. O Espiritismo nos ensina que o pensamento é uma das principais manifestações do Espírito. E o que é Espírito? Nós somos Espíritos. Né? Por vezes nós ouvimos, por pessoas com pouco conhecimento acerca da doutrina que nós estudamos, que nós tentamos entender, né? Às vezes as pessoas falam: eu tenho um espírito. Eu tenho um espírito e quando eu morrer esse espírito vai se desligar do corpo. Não, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Momentaneamente, de forma passageira, eu estou recebendo emprestado um corpo que me permite desenvolver, enquanto estou aqui no planeta Terra, as minhas atividades, as minhas potencialidades enquanto espírito que sou, de maneira a possibilitar um desenvolvimento, um aprimoramento gradativo da minha capacidade, daquilo que eu realmente sou e do que eu posso realizar no futuro. Logo, eu não sou o corpo. Eu tenho no corpo uma ferramenta que me permite crescer, que me permite evoluir. As experiências carnais, portanto, servem para nós apenas como forma de desenvolvermos as nossas próprias capacidades. Então, voltando lá atrás, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos que nós temos uma individualidade espiritual. E é essa individualidade que nos permite agir, atuar, inclusive no próprio corpo que nós estamos ocupando agora. Mas nós não somos o corpo. Somos apenas, ou não é, na verdade, apenas, né? Nós somos principalmente um espírito que age sobre esse corpo, que atua temporariamente nesse corpo e, consequentemente, geramos pensamentos e estes pensamentos geram emoções. Essas emoções geram atitudes. Estas atitudes geram hábitos. E estes hábitos constroem o caráter. Olha como é uma sequência. Começou lá no pensamento. E é esse caráter construído através de uma ação contínua que inicia no pensamento, que vai nos transformar e que vai
determinar o nosso destino. A questão, então, não é simplesmente quem nós somos hoje, mas quem seremos amanhã. Estamos construindo tudo isso através do nosso pensamento. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 17, nos afirma: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Mas essa afirmação de André Luiz, ela pode ser ampliada, e não vamos aqui corrigi-lo, mas apenas ampliar. A mente, que ele diz estar na base de todos os fenômenos mediúnicos, está na base de todos os fenômenos da vida, não apenas dos fenômenos mediúnicos. Nada acontece sem que exista por trás, como origem, um pensamento. Nada, absolutamente nada. Eu disse logo no começo, logo na abertura dessa preleção, que quando eu fui convidado para falar, eu pensei, que tarefa difícil. Ou seja, a primeira atitude que eu tive ao receber a comunicação do tema é pensar. E nesse pensamento, o que eu fiz logo em seguida? Continuei pensando. Primeiro, como seria difícil desenvolver. E depois, como eu desenvolveria. E depois, logo em seguida, pensei onde eu vou encontrar o material para levar para as pessoas que me ouvirão. É uma sequência de pensamentos que vão gerando atitudes, que vão me transformando, que vão me educando, que vão me possibilitando desenvolver alguma coisa lá na frente. Antes de continuar aqui, eu vou fazer um convite para todos. Vou só pedir para aqueles que estão aqui na reunião hoje, para aqueles que nos assistirão depois, vamos parar um momento, 30 segundos, não, menos, 10 segundos. Ninguém pensa em nada. Vamos limpar a nossa mente de pensamento. Todo mundo, faça um exercício agora, para de pensar. Acredito eu que ninguém conseguiu. A primeira coisa que vocês vão fazer é: como é que eu vou parar de pensar? E aí você vem, então eu não vou pensar no que ele está falando. Eu não vou pensar que eu estou parando de pensar. E nós continuamos pensando em não pensar, mas nós pensamos. Porque o nosso pensamento é constante e é inevitável. Impossível nós pararmos de pensar. Há quem diga que nós só pararemos de pensar quando morrer. Mas nós, os espíritas, não falamos isso. Porque nós sabemos, como eu já disse agora, o pensamento é um atributo de espírito, do espírito e não do corpo. Logo, ao desencarnar, a minha mente para de receber e de impulsionar o meu pensamento, porque o corpo desce ao túmulo, mas o espírito sobe. O espírito desprende-se das questões materiais. Porém, o espírito não para de pensar. Talvez nós durmamos. Talvez nós fiquemos num período de estagnação e de adormecimento em razão dessa fase transitória, dessa passagem do plano físico para o plano espiritual, mas nem assim o espírito para. Ele continua agindo, ele continua pensando, ele continua emitindo as suas ondas. Quando nós dormimos, aí nós poderíamos dizer, neste momento em que eu repouso e adormeço, e às vezes aquele sono profundo, aí nesse momento eu paro de pensar. Talvez fosse as únicas horas, 6 ou 8 horas que nós parássemos de pensar, porém, eu vou falar porém para que ninguém depois corte isso e fale, o santo falou que a gente para de pensar enquanto dorme.
nem neste momento nós paramos de pensar. Porque nós, os espíritas, que estudamos doutrina dos espíritos, que lemos o livro dos espíritos, conseguimos entender que mesmo nos momentos de repouso do corpo físico, a alma continua em atividade. Nós deixamos o corpo físico, ainda que ligados espiritualmente a esse corpo, mas nós passeamos, nós viajamos, nós vagamos pelo espaço, nós vamos encontrar com outras pessoas, com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Nós vamos conversar com outros espíritos e continuamos, portanto, pensando. Quando nós acordamos e lembramos de algum sonho que nós tivemos, na verdade foram manifestações dos nossos pensamentos, do nosso pensamento, que agiu, que atuou, que trabalhou, que conversou, que encontrou com outras pessoas, que resolveu problemas. E quando volta, alguns desses encontros, algumas dessas atividades voltam também conosco e nós lembramos. Alguns, como eu, por exemplo, lembram muito pouco das atividades durante o sono, mas alguns lembram muito, têm lembranças muito claras, porque o nosso pensamento continua atuando, continua em atividade. Portanto, a mente está na base de todos os fenômenos da vida. Tudo o que nós pensamos, nada existe sem pensamento. E, inclusive, aqui é importante nós afirmarmos e lembrarmos que, dentro daquele conceito que nós aprendemos estudando as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, de que todos nós precisamos fazer uma transformação moral, uma reforma interior. Não se consegue fazer essa transformação se nós não pensarmos nela. Até para darmos o start, o início dessa transformação moral, é necessário que nós pensemos: o que eu farei para mudar a minha vida? Como eu mudarei minha vida? Portanto, o pensamento cria para nós uma realidade íntima, uma realidade interior, e mesmo que em alguns momentos nós não acreditemos nos acontecimentos externos que determinam a nossa felicidade ou infelicidade, é certo que nós estamos pensando se esses eventos ou movimentos externos acontecem ou não acontecem. Para dizer para vocês, eu não acredito na pré-existência da alma, ou eu não acredito na reencarnação. Se fosse assim, eu teria que pensar: será que existe a reencarnação? Eu teria que fazer um exercício: eu acredito na reencarnação por isso, ou eu não acredito por isso? Ou seja, eu estou pensando. Eu estou num exercício constante de pensamento. E aqui é necessário fazer um parêntese para nós não ficarmos confusos quando nós fazemos essa interpretação, que é uma interpretação psicológica, vamos dizer assim, de que nós precisamos separar, primeiramente, o que é ser do que é ter. Porque senão nós entraremos numa dicotomia, numa incongruência. E nós somos o que pensamos. E aí alguém poderia dizer: não. Porque eu penso em ser alguém rico, eu penso em ganhar muito dinheiro, eu penso em desempenhar uma atividade, ter uma profissão, mas eu não consigo. Eu já pensei em fazer muitas coisas na minha vida, de ganhar muito dinheiro, e não consegui. Então, eu não sou o que eu penso. E é por isso que eu disse, nós precisamos separar. Ser é aqui dentro. Ter é o que nós conquistamos com a nossa maneira de
ser. Então, eu penso em trabalhar muito e em ter muita coisa, em ter patrimônio, em ter dinheiro, em ter uma família grande, em casar, em constituir, ter filhos. Isso é ter. Nem sempre aquilo que eu quero conquistar, eu consigo. Então não é ter, é ser alguém, de ser algo que eu busco construir para dentro de mim mesmo. E é claro, muitos dos nossos pensamentos, muitas das nossas expectativas, nós conseguimos construir e, por vezes, até conquistar ou ter, quando nós direcionamos o nosso pensamento de forma positiva. E há muitos psicólogos que afirmam que o pensamento tem poder e nós podemos transformar a nossa vida e fazer muitas coisas que nós almejamos quando nós confiamos nas nossas potencialidades, quando nós confiamos na nossa capacidade de trabalho e de desenvolvimento. Mas o ser está vinculado com o espírito e não com a matéria. Isso é muito importante para nós entendermos o que é conquistar a nossa vida espiritual. Em Pensamento e Vida, Emmanuel nos ensina: cada criatura vive na onda mental em que se compraz. Vou repetir. Cada criatura vive na onda mental em que se compraz. Essa frase de Emmanuel merece uma reflexão. A nossa mente, ela funciona como uma emissora de energias, uma emissora permanente de pensamentos. Nós estamos, portanto, continuamente produzindo pensamentos que moldam nossa percepção da vida. A maneira de nós enxergarmos aquilo que está à nossa volta. E isso é muito importante. Para nós entendermos a influência do pensamento, é importante nós entendermos que nós atuamos nesse pensamento. E por quê? Porque quem cultiva revolta encontra motivos para se revoltar. Quem cultiva pessimismo encontra razões para sofrer. Quem cultiva, por outro lado, gratidão encontra motivos para agradecer. Olha como as coisas influenciam. E quem encontra esperança descobre caminhos para trabalhar, para lutar, para se desenvolver. Não significa com isso que nós vamos ignorar as nossas dificuldades. Mas é importante nós sabermos que o pensamento modifica a forma com que nós enfrentamos essas dificuldades. É esse padrão vibratório que Emmanuel fala tanto para nós, é a forma de nós elevarmos ou abaixarmos o nosso padrão vibratório que vai dizer, que vai levar-nos a desenvolver esta ou aquela atividade, esta ou aquela capacidade. Sofrer, todos nós temos o sofrimento. Tanto que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior capítulo que nós temos dentro do Evangelho. Não sei se alguém já percebeu isso. São 31 itens. É o maior capítulo que fala das aflições. Ou seja, nós estamos envolvidos em aflições, em dificuldades. E agora eu não vou fazer outro exercício não, porque você já deve ter ficado cansado só de tentar não pensar. Mas se nós formos analisar, e se nós perguntássemos aqui, levante a mão quem não tem nenhum problema. Não vou perguntar não, porque acredito que ninguém vai levantar mesmo, e se alguém levantar vai estar mentindo. Então é melhor não arriscarmos,
Porque todos nós temos problemas. Talvez nós aqui tenhamos vindo para o centro espírita na tentativa de resolver alguns ou algum destes problemas. Talvez alguns de nós tenhamos vindo aqui sem pensar nesses problemas, mas sabendo e pensando que amanhã vai resolver o problema que deixou para trás hoje. Seja o problema no trabalho, seja um problema em casa, seja um problema com o filho, seja um problema com o neto, seja um problema com o vizinho, seja um problema de ordem psíquica, emocional, seja um problema físico, problema de doença, alguma enfermidade mais grave ou mais leve. Não importa qual a intensidade, nós estamos envoltos nessas aflições que servem como impulso para nós irmos na direção do progresso. São aflições normais que nos empurram para a evolução, porque nestes momentos nós pensamos em Deus. Quando algo nos aflige, nós lembramos dele. À exceção dos materialistas, dos ateus, e há quem diga inclusive que os ateus dizem: eu sou ateu graças a Deus. Então até eles acabam pensando em Deus. Mas não são todos, viu, gente? São alguns. Mas de qualquer forma, quando nós temos um problema, nós pensamos em como resolver esse problema, nós pensamos em ir na casa espírita ou na igreja, seja lá onde for, para buscar uma solução. Ou então, amanhã eu vou ao médico para ver o que eu estou sentindo. Ou amanhã eu vou conversar com o meu filho para resolver esse problema que ele está passando. Nós estamos pensando. Há um movimento constante de pensamento para encontrar soluções para todos os pontos, para todos os detalhes, dos mais ínfimos aos maiores da nossa vida. Nós estamos pensando. E a influência desses pensamentos, ela está diretamente ligada ao nosso corpo e ela influencia demasiadamente no nosso corpo. E ela o faz, e aí volto para a ciência moderna, ela o faz porque as nossas energias, as energias que estão nos envolvendo, elas são movimentadas pelo pensamento. É o espírito quem as movimenta. Quando nós viemos ao centro espírita, à casa espírita, em busca de um tratamento de paz, isso só se completa se nós estivermos pensando. Quando nós sentamos à frente do passista, enquanto pacientes, nós estamos pedindo a Deus, pensando para que Ele nos traga os benefícios, a ajuda que nós precisamos. E o passista, do outro lado, está pensando e atraindo ajuda espiritual para movimentar as energias que estão no cosmos e trazer, através deste canal mediúnico, essas energias passarem por nós, médiuns, passistas, para chegar até o paciente, para que o paciente receba o tratamento, para que a equipe espiritual auxilie neste tratamento. Nós pensamos em Deus que possa enviar os seus construtores espirituais, os seus espíritos de luz, para nos auxiliar no trabalho de transmissão do passe. Continuamos pensando. E esses estados mentais em que nós nos vemos envolvidos, eles são, na maioria das vezes, prolongados. E aí é que mora a necessidade de nós entendermos a influência direta do pensamento nas nossas vidas. A cada vez que nós entramos em um estado de pensamento, nós ficamos algum tempo por ele. Então, se hoje eu estou com o pensamento voltado para o auxílio, para o trabalho dos amigos que acorrem à casa espírita, eu
consigo criar em torno de mim um campo de energias positivas, movimentadas pelo meu pensamento, que fazem com que tudo que está à nossa volta se movimente também na mesma onda desse pensamento. E eu fico por vários momentos, e quando saio aqui da Casa Espírita, depois de 1 hora de reunião, ou 1h30 de reunião, eu saio daqui e essa onda de pensamentos me acompanha. Eu continuo pensando como foi boa a reunião, como eu recebi ajuda, como o trabalho espiritual foi satisfatório, como o resultado de todo esse trabalho foi bom para a minha atividade, para o meu desenvolvimento como pessoa. Eu fico nesse estado mental por um longo período. Mas o mesmo acontece quando nós, sentados no sofá de nossa casa, assistindo uma novela, ou assistindo um filme, às vezes um jogo de futebol, e escutamos do lado do vizinho, do lado esquerdo ou direito, um barulho que nos incomoda. Nós levantamos do nosso sofá porque nós não temos muita paciência, vamos até a porta, chamamos o vizinho, gritamos com ele porque o barulho que ele está fazendo está me incomodando e eu não estou conseguindo assistir a novela ou o jogo de futebol, ou seja lá qual a programação, e ele está me incomodando. E ele, a seu turno, como foi incomodado por mim, porque fui até ele também entra no estado mental e começa a emitir pensamentos negativos contra mim, e alguns desses pensamentos se verbalizam e ele me xinga, ele me agride verbalmente, quando não for fisicamente, e nós, se não chegamos às vias de fato, ficamos muito bravos, muito nervosos um com o outro. Eu volto para minha casa para tentar assistir ao meu futebol e ele volta para a casa dele, sei lá o que ele estava fazendo, mas eu permaneço, e ele também, no estado mental negativo que foi provocado pelo meu pensamento inicial, que não tive paciência de lidar com a situação que seria momentânea, e gerei toda uma onda negativa à minha volta, provocada pelo meu pensamento. E às vezes eu vou dormir envolvido nesse pensamento negativo e, por consequência, envolvido nessa atmosfera negativa que me consome, que me destrói, que me atrapalha, inclusive o próprio sono. André Luiz, em Missionários da Luz, fala-nos a respeito dessa atuação da mente sobre o espírito e sobre o perispírito, e como nós ficamos impregnados com as energias que são movimentadas através destes pensamentos. E nós vamos um pouco além. Emmanuel nos afirma: o pensamento é força criadora. Quando nós conseguimos pensar positivamente, o pensamento cria. Aquilo que nós fazemos repetidamente repercute diretamente em nossas vidas. Mas eu quero trazer também, além do Emmanuel, mais uma passagem citada por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, que fala de um caso de Júlio, que é na verdade o elemento principal da trama do livro, né? E ele permanece vinculado ao sofrimento, perturbação em decorrência de todas as experiências que ele viveu na Terra. O pensamento dele, mesmo desencarnado, leva para o plano espiritual toda aquela carga negativa, todos aqueles sentimentos negativos. E lá no plano espiritual, ele continua pensando e agindo daquela maneira como ele estava enquanto encarnado. O motivo principal disso não é uma punição divina, era uma fixação mental. Ele mantinha tudo através do pensamento, mágoas, ciúmes, revolta, apego excessivo às coisas materiais que ficaram para trás. E mesmo depois de desencarnar, continua alimentando esses pensamentos que o prejudicam em uma nova experiência, agora desvinculado do corpo. Dá para nós percebermos aí como é importante nós pensarmos, mas vamos
aprofundar um pouquinho mais. E se eu estiver cansativo, vocês me perdoem, mas é que eu estou pensando e conforme eu vou pensando, eu vou falando. Tá? A sintonia espiritual que está também vinculada ao pensamento. Um dos temas mais importantes que nós estudamos na doutrina espírita e que é a influência espiritual que nós passamos. No Livro dos Espíritos, a famosa questão 459, né, que todos os espíritas que falam sobre a influência espiritual falam da questão 459. E em uma resposta dada a Allan Kardec, os espíritos dizem: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. Porque eles estão vinculados diretamente ao nosso pensamento. Se nós estamos aqui agora nós estamos tranquilos, com um pensamento equilibrado, então nós não temos a influência dos espíritos. Temos. Talvez não espíritos inferiores, porque o nosso pensamento está um pouco elevado. Nós conseguimos dar uma equalizada na nossa onda mental, então nós estamos recebendo a influência dos espíritos amigos. Mas basta nós baixarmos um pouquinho o nosso padrão vibratório, e pode ser inclusive na própria reunião. Quando nós lembramos do problema do nosso vizinho que brigamos ontem, e descemos a nossa onda, nosso padrão vibratório, os espíritos que estão aqui tentando nos perturbar, opa, Deus, abre a porta, vão chegar e vão pegar. Nesse momento, eles nos influenciam, porque nós estamos influenciados pelos espíritos muito mais do que nós imaginamos. Aquelas inspirações que nós recebemos em dados momentos de nossa vida, e na maioria das vezes nas nossas atividades corriqueiras, inclusive, são consequências das inspirações dos espíritos. E aí entra a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Eu vou viajar. E aí vem uma inspiração para mim: não vai nesse carro, vou pneu tá careca. Aí vem o outro e fala: não vai acontecer nada não. O pneu tá careca, mas dá para viajar aí mais uns 500 quilômetros. Você vai viajar só 100 quilômetros. E aí eu falo: não vai dar nada não. Pego o carro, vou, o pneu estoura, corro risco, ofereço o risco para a família se estiver levando a família. Eu recebi duas inspirações. Um do meu anjo guardião, do meu espírito amigo, ou de algum outro espírito orientador que quis me passar: olha, cuidado, a escolha é sua, mas se você for com o pneu careca, pode acontecer alguma coisa. Eu preferi dar ouvido ao outro que estava me perturbando. Eu falei: eu quero mais é que se exploda, vou falar para ele que não tem perigo. Aí eu dei ouvido para o que quer o mal, aquele que quer que aconteça alguma coisa. E às vezes pode acontecer. A culpa é dos espíritos? Ou é do meu pensamento? É das minhas escolhas? Sou eu quem estou agindo? Sou eu quem tem poder sobre a minha própria vida, sobre a minha existência? Eu penso e decido aquilo que eu vou fazer. Eles influenciam no nosso pensamento? Sim, mas sou eu quem escolho qual caminho seguir. E essa influência, ela acontece demais na nossa vida. E nós, às vezes, não conseguimos perceber. E por conta disso, nós somos envolvidos, em alguns momentos, em uma teia de interferências espirituais negativas que produzem dentro de nós ódio, rancor, mágoa. E depois nós vamos pensar: por que eu estava fazendo isso? Por que eu estava pensando isso? Esse não sou eu. Eu sou diferente disso. Por que eu estava desejando mal para o meu vizinho? Por que eu briguei com a minha esposa? Por que eu briguei com o meu filho? Esse não sou eu. Mas sou eu. Sou eu pensando e permitindo a interferência negativa nos meus pensamentos. Eu preciso estar atento, porque como eu penso ininterruptamente, eu preciso alinhar esses pensamentos. E eu só posso fazê-lo
aos espíritos que são iguais ou melhores que eu. Eu preciso estar atento à minha conduta para que os espíritos bons possam me auxiliar e que eu possa ouvi-los, que eu possa segui-los, porque não tenhamos dúvida, nessas movimentações do pensamento, nós temos sim, constantemente a ajuda dos bons espíritos a nos oferecer o melhor caminho. Nós não estamos aqui rodeados de espíritos inferiores, de espíritos inimigos, e só eles é que nos perturbam, só eles que movimentam, só eles que interferem no nosso pensamento. Não. Nós estamos também com bons espíritos a nos trazerem boas orientações. A questão é quem nós estamos ouvindo. Qual o pensamento que nós estamos emitindo? É essa a interferência mais importante que nós precisamos dar valor. E quando nós falamos de pensamento, e quando nós falamos dessa interferência do plano espiritual no plano físico, quando nós falamos da interferência do pensamento na nossa vida, é importante nós entendermos também que o Evangelho do Cristo, esse que nós estudamos todas as semanas, né? Às vezes 2, 3 vezes na semana, esse mesmo Evangelho que a doutrina espírita tratou de transformar em algo mais acessível para nós, que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho do Cristo, melhor explicado, para que fosse mais próximos de nós, para nós compreendermos melhor as palavras que ali são trazidas. Esse Evangelho do Cristo é, na verdade, uma proposta de transformação moral para as nossas vidas. E olha só o que traz lá, em uma das lições do Cristo: orai e vigiai. Ao orar, nós pensamos em Deus, nós pensamos no Cristo, nós pensamos na divindade interferindo e atuando na nossa vida. É um exercício de pensamento na direção da divindade. E quando nós vigiamos, nós estamos imprimindo no nosso pensamento uma cautela, uma atenção para nós mesmos termos cuidado com as coisas que nós fazemos. Continuamos pensando. O que eu farei para melhorar? Até porque não basta apenas orar. Se eu não conseguir pensar em coisas boas, eu não consigo modificar o meu comportamento. Eu não consigo, a exemplo do que fala lá atrás, eu não consigo fazer a tão almejada transformação moral. A chamada, a denominada pelos Espíritos, reforma íntima, modificação de conceitos, modificação de atitudes. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu estou pensando em me tornar uma pessoa melhor. Eu quero fazer o bem às criaturas que estão à minha volta. Eu estou pensando em fazer o bem. Eu quero, ao desencarnar, ser recebido no plano espiritual pelos meus parentes, meus amigos, com quem eu convivi neste planeta ou com quem eu convivi em vidas passadas e que me amam. Eu quero que eles me recebam, me amparem, para que eu consiga fazer essa transposição com mais tranquilidade. Eu estou pensando nos espíritos amigos. Eu estou pensando nas minhas atitudes e na maneira com que eu devo me portar para merecer, nessa transição, receber o acolhimento dessa equipe, desses amigos espirituais. Tudo está relacionado com a nossa forma de pensar. Quando nós somos incomodados, quando nós somos perturbados, quando nós somos prejudicados em nossa vida, nós temos duas possibilidades: uma reação àquele mal que nós recebemos,
ou a compreensão e o perdão por tudo aquilo que o nosso semelhante fez para nós. Nós estamos também exercitando o pensamento, porque eu preciso, para resolver o que eu faço, o que eu vou fazer, eu preciso pensar nas possibilidades, nas opções. E aí eu lembro, eu volto lá atrás e penso, Jesus nos convidou a amar os nossos inimigos. E se Ele nos disse, se Ele nos convidou a amar os nossos inimigos, penso eu que eu devo fazer isso. Aquele que me causa prejuízo, eu vou amar. E eu vou compreender. E eu vou perdoar. Porque é um outro ensinamento do Cristo que nós devemos refletir e pensar muito. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí todo mundo pensando aqui, 70 vezes 7 dá quanto? Nós estamos pensando, bom, então dá 270 ou 2.700. Quanto será que isso dá? Eu estou pensando. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, se eu chegar nesse limite que Jesus falou, 70 vezes 7 vezes, agora que terminar e concluir isso, aí eu tenho o direito de parar de perdoar? Há quem diga que não. Não, você não tem direito não, você está perdoando. E eu digo, aqui sou eu que estou falando, não é Jesus não, meu gente. Tem sim, você tem direito de parar de perdoar. Depois que completar os 70 vezes 7 vezes, você pode parar de perdoar. A questão é, cada vez que eu perdoo, eu penso e modifico. Eu penso de novo e me modifico de novo. Vocês lembram que eu falei aqui da reforma interior? Da transformação moral? Olha como Jesus é didático. Pensa, faz uma vez, aí eu penso. Vou fazer o que Jesus falou. Aí eu vou contando, sabe? 1, 2, 3, 100, 200, 300, eu vou somando. Quando eu completar as 70 vezes 7, eu pensei tanto nisso que eu me acostumei com isso. Eu aprendi a perdoar. Eu posso parar de perdoar, mas agora eu não vou conseguir. Porque eu me tornei uma pessoa boa. Agora eu sei como fazê-lo. Eu sei como compreender. Eu consegui entender que o meu irmão está fazendo isso comigo porque ele não conseguiu entender as lições do Cristo da forma com que eu estou entendendo. Esse pensamento desenvolvido constantemente, ele serve para me educar, para me fazer crescer enquanto ser humano. Por isso que o pensamento está vinculado diretamente à nossa vida. Quando nós fazemos esse exercício e quando nós começamos a cumprir os ensinamentos do Cristo, ainda que indiretamente, através de uma obrigação, não, eu vou fazer porque Jesus mandou. Aí eu vou perdoar o meu vizinho, não é porque Jesus mandou. Aí eu perdoo ele, amanhã o vizinho da frente que faz outra coisa, e eu perdoo ele também, eu compreendo. Perdoa seus inimigos, ama seus inimigos, então eu faço isso mais uma vez. E eu vou fazendo esse exercício de pensamento e eu aprendo a amar também os meus inimigos. E daqui a pouco, em razão desse exercício de pensamento constante que eu vou fazendo, ele deixa de ser meu inimigo e passa a ser meu amigo. Porque eu aprendi a amar. E como disse o próprio Cristo, e dizem os Espíritos de luz, o amor movimenta as outras criaturas. E o amor, ele contagia. E quanto mais eu penso em amar, e quanto mais eu amo, mais eu vou atraindo pessoas na minha direção, e mais os meus inimigos deixam de me odiar. E passam a compreender, não adianta fazer isso com ele. Por mais que eu prejudique ele, ele continua me cumprimentando, continua me dando bom dia, quando eu preciso dele, se eu peço alguma coisa, ele vai e faz para mim, e eu prejudico ele, faz de novo. Porque o meu vizinho também pensa. Não sou só eu que penso. Ele também pensa.
E ele vai pensar, de que adianta fazer o que eu estou fazendo se ele não se demove, se ele não se perturba com isso? Se ele continua me amando e continua me cumprimentando, então eu vou passar também a cumprimentá-lo. Por obrigação, talvez, mas daqui a pouco nós estaremos juntos, de braços dados, abraçando-nos, amando-nos, mesmo tendo sido inimigos em tempos passados. Essa continuidade que se constrói através do pensamento da vida, ela vai se perpetuando no tempo e nas encarnações, nas reencarnações. Estamos aqui hoje, reencarnados, com tantos espíritos que em vidas passadas foram nossos inimigos, ou nós fomos inimigos. Tantos espíritos que nos prejudicaram, ou nós prejudicamos. E como nós vamos pensando em modificar, em melhorar, em corrigir os nossos erros, nós vamos movimentando essas ondas positivas em nossa volta e vamos atraindo também esses espíritos que vão se tornando melhores. E como é que nós fazemos isso? Como melhorar os nossos pensamentos? A doutrina nos ensina, nos oferece alguns caminhos. Eu vou fazer resumidamente porque o nosso tempo está acabando. Leitura edificante. Vamos ler bons livros, tantas obras maravilhosas da doutrina espírita. E não precisa necessariamente ser doutrina espírita. Existem outras obras tão maravilhosas quanto, porque nos ensinam a moral cristã, nos ensinam os bons exemplos, as lições de amor. Vamos ler um pouco, vamos orar também, porque a oração também nos ajuda a encontrar este caminho do bom pensamento, fazer o Evangelho no lar, para nos educar, auxiliar os nossos familiares mais próximos, para que também pensem da forma como nós pensamos, criando assim um ambiente psíquico mais salutar, mas principalmente o trabalho no bem. Vamos abraçar o trabalho em favor dos nossos semelhantes, em favor do nosso próximo, e não importa quem seja. Eu vou ajudar esse pessoal que fica aí, o pessoal é vagabundo, não trabalha, não faz nada. O problema é dele. Se ele não quer fazer, não quer trabalhar, talvez ele tenha algum problema que o impeça de fazer isso e nós fazemos o julgamento. Não. O nosso pensamento deve ser direcionado a ele com um pensamento de irmão, com um pensamento de amor, para que ele receba essas energias e ele, em algum momento, modifique o seu comportamento. Hoje, eu tenho responsabilidade comigo mesmo de ser uma pessoa melhor. E eu quero, óbvio, trazer todas essas pessoas para o meu lado, mas nós precisamos começar, nós precisamos amar. E com isso nós fazemos uma outra condição que a doutrina espírita nos ensina, o autoconhecimento. Perguntar diariamente o que eu tenho pensado, em quem eu tenho concentrado minha atenção, que sentimento eu tenho alimentado dentro de mim mesmo. Isso é muito importante. O que nós fazemos da nossa vida? Como é que esse pensamento realmente pode refletir o que nós somos? Para nós arrematarmos o nosso estudo, já está no horário, né? Gostaria de fazer uma reflexão trazida por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e esse eu vou fazer a leitura. Cada homem permanece na posição mental em que lhe é própria. Somos hoje o resultado dos pensamentos que cultivamos ontem. Seremos amanhã o resultado dos pensamentos que nós cultivamos hoje. Por isso, diante das dificuldades da vida, das provações, dos conflitos, das lutas diárias, vale recordar: o pensamento é a oficina onde construímos nosso futuro. Se desejamos uma vida mais equilibrada, mais feliz e mais próximas de Deus,
precisamos começar pela renovação da nossa paisagem interior, porque efetivamente pensamos, sentimos, agimos e nos transformamos. E em grande medida podemos dizer, agora sim, já entendendo como funciona o pensamento, realmente nós somos o que pensamos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Que Deus nos ilumine e nos ampare. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Muda o teu pensamento, tudo tem o seu momento, não vai adiantar. Vai chegar o tempo em que tudo vai mudar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. A beleza vai te encantar, o sorriso da criança que te faz lembrar da pureza da infância, é o que te faz alegrar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Ao sol nascer de um novo dia, as estrelas nunca param de brilhar. O amor e a caridade é o que vão te consolar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza.